Você já caminhou entre lápides antigas, num fim de tarde em que a luz parece falar mais baixo, e sentiu que aquele silêncio não era vazio, mas espera? Santa Catarina de Bolonha conhecia esse território, não como quem procura sustos, mas como quem leva pão. Ela dizia às irmãs que o cemitério é uma escola onde o chão ensina humildade e o céu ensina esperança, e que o terço ali rezado tem um peso diferente, como água derramada no lugar certo. Certa vez, numa visita singela ao Campo Santo, ela passou os dedos pelo rosário gasto, e ao iniciar a primeira dezena percebeu que a própria respiração mudava de compasso, como se alguém de dentro de casa abrisse uma janela. Não viu fogos, não ouviu vozes, não buscou sinais de feira, apenas rezou. Depois, em direção espiritual, descreveu o que o coração aprendeu naquele lugar. Quando você reza um terço no cemitério, a alma que espera sente 3 coisas que são como 3 goles de água: companhia, claridade e caminho, e é por isso que os passos do rosário, contados entre flores mansas e cruzes gastas, se tornam a linguagem mais simples da caridade. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. A primeira coisa que uma alma sente quando você reza no cemitério é companhia verdadeira. Não a companhia barulhenta das visitas apressadas, mas a presença que fica, que não exige nada, que não cobra arrependimentos em voz alta. É uma companhia que se dá em forma de oração. Santa Catarina dizia que muitas almas sofrem não por estarem esquecidas por Deus, isso é impossível, mas por se perceberem pouco lembradas pelos seus. E a lembrança que cura tem forma de Pai Nosso sussurrado, de Ave Maria repetida com fome de céu, de glória que devolve a Deus o lugar que tudo organiza. Quando você caminha entre as sepulturas e começa o rosário, a alma que você tem no coração, e as tantas outras que Deus conhece e que ninguém nomeia, experimentam um consolo brando, como quem escuta passos conhecidos num corredor antigo. Há um não está só que se derrama em silêncio. A companhia em forma de terço tem um segredo: não busca provar nada, busca amar. Por isso não apresse a dezena, não dispute com as memórias, ofereça-se. Se a saudade apertar, deixe que a Ave Maria a embale. Se a culpa morder, permita que o Pai Nosso peça perdão onde você já não sabe como tocar. A alma, sentindo essa fidelidade, descansa um pouco, e você descansa junto. A segunda é claridade. Santa Catarina contava que ao rezar no cemitério, a tentação de transformar a morte em teatro perde os dentes. O rosário devolve aos olhos a medida certa das coisas. É como se a oração acendesse lâmpadas pequenas em corredores que sem ela, pareceriam pátios de sombra. A alma que espera sente essa claridade como quem vê de relance a porta entreaberta de uma casa ao anoitecer. Há lume, há calor, há gente. O terço acende luz por dentro do purgatório não porque o excesso de palavras arranque favores, mas porque cada mistério é um degrau de Cristo, e Cristo é luz sem soberba. Quando você contempla, por exemplo, a paixão, a alma toca a justiça que é amor. Quando contempla a ressurreição, ela respira a promessa. Quando contempla Pentecostes, ela reconhece que o Espírito move portas que a força não abre. Essa claridade visita você também. As culpas antigas ganham nome e lugar. Confissão, as pendências antigas pedem gesto. Reparação, as durezas antigas pedem conversão. Caridade, a luz que socorre a alma não chega como farol que cega, chega como lamparina que guia ponto por ponto até o alvorecer. A terceira é caminho. Santa Catarina repetia que há orações que são abraço e há orações que são estrada. O terço no cemitério é as duas coisas, mas tem um sotaque de estrada. Cada conta é uma passada, cada mistério, um marco de quilometragem, e a alma que espera sente a distância encurtar, não por magia, mas porque a caridade abre trilhas. Como a alma sente? Perguntavam-lhe. Sente como quem, cansado, encontra a mão estendida, sente como quem, sedento, vê água, sente como quem, perdido, enxerga a seta que aponta de volta para casa.
O cemitério, que parece um mapa de chegadas, torna-se pelo rosário um mapa de partidas para o alto. Por isso ela orientava: ao caminhar entre as sepulturas, não corra, pare de vez em quando, toque, se possível e com respeito, a pedra fria, e recomece mais uma dezena. Deixe que os pés também rezem. Ofereça cada passo por um nome, pelos teus e pelos esquecidos. O caminho que você abre com contas e passos, Deus percorre com misericórdia. Santa Catarina insistia que no cemitério, o rosário cura 3 doenças do coração: a curiosidade mórbida, a culpa paralisante e o medo sem fé. A curiosidade quer saber onde está aquela pessoa, como se o amor precisasse de relatório. O terço responde com obras, não com relatórios: estou aqui por ti, diante de Deus, e a alma sente esse por ti como pão repartido. A culpa quer arrastar o corpo ao chão, repetir: se eu tivesse, se eu fosse, se eu não tivesse. O terço devolve responsabilidade sem autodestruição: Pai, perdoa, eu reparo o que posso, e o resto entrego ao teu coração. A alma sente alívio onde havia nó. O medo sem fé pinta o cemitério com tintas de terror, o rosário troca a paleta, a repetição mansa das aves acalma o peito, os mistérios devolvem horizontes, e a alma sente que alguém ousou acreditar na promessa em seu favor. Onde a fé é fiel, o inimigo da paz perde assunto. Rezar no cemitério não é brincar de assombro, é praticar esperança. Talvez você pergunte: preciso sentir algo para que a alma sinta? Santa Catarina sorriria: não, no Evangelho, a bênção recai sobre os vigilantes, não sobre os impressionáveis. A alma sente quando o amor encontra forma fiel. E fidelidade não depende de tremores, depende de presença. Por isso, se a secura vier, permaneça; se a distração tentar, retorne; se a tristeza do dia pesar, una ao mistério e ofereça. A alma entende o idioma do sacrifício manso. E quando a emoção vier, porque às vezes virá, guarde-a como quem guarda um lenço limpo. Use-a para enxugar lágrimas alheias, não para fazer bandeira. E as almas esquecidas? Insistiam. Essas sentem como ninguém, respondia a santa. O cemitério está cheio de nomes que ninguém pronuncia mais. Os túmulos sem flor, os cantos sem visita. Ali, o terço é uma chuva inteira. Se você não tiver um nome no peito, reze por elas. Por aqueles de quem ninguém lembra. Deus gosta de dividir esses méritos com quem precisa mais. E se, enquanto reza pelos esquecidos, um nome conhecido aparecer como quem pede licença, acolha. O Espírito organiza melhor do que nós. Santa Catarina recomendava até um costume: ao final de cada dezena, oferecer um glória pelas almas que não têm quem por elas reze. Ela dizia que naquele momento, o purgatório canta junto, ainda que nós não escutemos. O cemitério tem também a pedagogia do chão. É impossível caminhar ali e não ouvir Deus pedir sobriedade. Assim passa o mundo, o rosário, então, ensina os vivos enquanto consola os que esperam. A alma sente quando, por amor dela, você decide uma reconciliação aqui, sente quando uma palavra dura é guardada, sente quando um dinheiro supérfluo vira pão para alguém, sente quando você troca a curiosidade por comunhão, a fofoca por silêncio, o rancor por pedido de perdão. Isso não porque eles espionem os nossos atos, mas porque Deus derrama sobre eles o consolo que nasce das nossas obras. A comunhão dos santos é isso, uma economia de luz onde nada de bom se perde. Por isso Santa Catarina dizia: se queres que uma alma sinta alegria, alegra Deus com uma obra humilde, ele serve a mesa dos dois lados. Em termos de prática, a santa ensinava um ritmo simples para quem vai ao cemitério com o rosário na mão. Ao chegar, fazer o sinal da cruz com calma e dizer: Jesus, por amor de N e de todos os esquecidos, recebe esta oração. Escolher um caminho entre os túmulos. A cada mistério pensar em um capítulo da vida de Cristo que consola. Nas dores, a paixão; nos vazios, a ressurreição; nas dúvidas, a ascensão; na fraqueza, Pentecostes. Deixar que a Bíblia viva em cada conta. Entre um mistério e outro, parar um minuto, respirar, olhar com respeito as datas, imaginar quantas histórias cabem em cada nome, e entregar tudo a Deus.
por cada um. Se uma criança perguntar, responder com esperança. Viemos rezar para que Deus abrevie saudades. A fé aprende por contágio. O cemitério também pode ser jardim de catequese. No coração das visitas, Santa Catarina pedia descrição. Rezar o terço ali não é teatro espiritual. Não se discutem sinais, não se comparam sensações. Baixa-se a voz, dobra-se a língua, guarda-se o celular. Respeita-se a dor alheia. Se alguém chora, não se invade, não se prega. Ora-se. A alma sente quando a caridade é discreta. O consolo que desse não encontra rochas de vaidade para bater. Chega inteiro. E se surgir a chance de um gesto concreto, juntar um lixo, endireitar uma vela, florir um túmulo esquecido, faça. A alma sente o amor que toca o mundo, e Deus recolhe como quem junta perfumes. E se eu não posso ir ao cemitério? A santa alargava a ponte. Então faça do caminho de casa um corredor de sepulturas invisíveis. Reze o terço por elas enquanto passa por uma igreja, enquanto espera no ponto, enquanto cozinha. A alma sente quando o amor procura estrada. O endereço exato Deus sabe. A nossa parte é amar com endereço amplo. Se puder, leve o cemitério para dentro de casa com um oratório simples, crucifixo, Bíblia, uma vela, um papel com 2 ou 3 nomes. Ao acender, diga, por vós. A alma sente, e você aprende a viver com a esperança à mostra. No meio da narrativa, Santa Catarina gostava de lembrar 3 pequenos milagres que o terço no cemitério costuma acender, ainda que você não os perceba na hora. Primeiro, pacificação das memórias. A lembrança que era punhal começa a virar ponte. Não é esquecer, é curar o modo de lembrar. Segundo, reconciliações discretas entre vivos, um telefonema que finalmente acontece, um pedido de perdão que sai do bolso, um abraço que chega sem discurso. A alma sente quando os vivos fazem as pazes por sua causa, porque Deus derrama a graça em cascata. Terceiro, sobriedade no cotidiano, compras que perdem o brilho, conversas que ganham mansidão, tempo que rende mais. O rosário ordena desejos, e desejos ordenados abrem lugar para Deus organizar o resto. Esses milagres pequenos são a assinatura mais frequente do céu. Não os procure como troféus. Acolha-os como quem recebe pão, com gratidão e simplicidade. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Por fim, nesta primeira parte, deixemos gravado no coração aquilo que a santa repetia às irmãs antes de saírem com o rosário na mão. Vão como quem carrega luz, não como quem procura sombras. O cemitério, lugar de saudade, torna-se lugar de promessa quando alguém entra nele com a oração que aprende a respirar. A alma que você ama sente companhia, sente claridade, sente caminho, e muitas outras que ninguém nomeia, recebem juntos um copo d'água. Não há pressa, não há espetáculo, há perseverança. Se ao terminar você sentir paz mansa, não euforia, paz, saiba, a caridade encontrou seu endereço. E se a secura for tudo que houver, não desanime. A fidelidade é luz mesmo quando o olho não percebe. A alma sente. E Deus governa com doçura. Quando Santa Catarina ensinava as irmãs a rezar o terço no cemitério, ela começava pelo coração antes de começar pelas contas. Dizia que a primeira Ave Maria precisa nascer de um lugar sem pressa, como quem acende uma lamparina e protege a chama com a mão para que o vento não a roube. Entra devagar, como quem visita um quarto onde alguém dorme, ela sussurrava. E é por isso que ao chegar, o melhor é respirar, fazer o sinal da cruz com sobriedade e dizer baixinho: Jesus, por amor de N e de todos os esquecidos, recebe esta oração. Ilumina o que eu não vejo, guarda meus passos e minha língua. Não se trata de sentir, trata-se de estar. O cemitério é o lugar onde aprendemos a estar com Deus pelos outros. Por isso, começa-se sem discursos, sem pressa de terminar, às 10, sem contagem ansiosa de resultados. Começa-se com presença. Santa Catarina sugeria unir o rosário ao corpo.
caminhar lentamente entre as sepulturas, deixar que os pés marquem o compasso das aves, que as mãos, segurando o rosário, recordem que a fé precisa de carne e que os olhos, com respeito, reconheçam datas e nomes como quem contempla um evangelho escrito em pedra. Se um nome desconhecido chamar a atenção, oferece-se ali mesmo uma Ave Maria por aquela história que você nunca saberá. O céu conhece, a caridade, quando tem endereço amplo, chega ao lugar certo. Ela também recomendava um movimento de frases âncora que cabem entre uma conta e outra. Jesus, por quem não tem quem reze, Senhora, consola quem espera, Pai, perdoa o que não podemos reparar. Essas frases, repetidas com mansidão, dão à alma um trilho, e o coração, encontrando trilho, não se perde no labirinto da curiosidade ou da culpa. Havia na pedagogia da santa uma delicadeza com os mistérios. Ela os chamava de portas pelas quais a luz do Cristo entra no corredor do purgatório sem fazer alarde. Por isso, para cada dezena, ela oferecia um modo de contemplar que ajuda as almas e educa os vivos, nos mistérios gozosos. O anjo que visita Maria se torna convite para que a esperança visite os que esperam. Ave, cheia de graça, é como dizer, o céu não te esqueceu. A visitação nos ensina a levar consolo concreto em honra de um saudoso e uma cesta de pão, um tempo disponível, um ouvido que escuta. O nascimento ordena a memória, Deus veio pequeno. Assim também a nossa caridade precisa caber nas mãos. A apresentação nos cura do desejo de controle. Colocar no braços de Deus aquilo que não sabemos conduzir. O encontro do menino no templo nos recorda que a perda temporária tem remédio quando a busca é honesta. Quem procura Jesus encontra sentido para o que doeu. Nos mistérios dolorosos, Santa Catarina gostava de rezar pelas feridas sem nome, aquelas culpas, ressentimentos e assuntos travados que fazem as famílias doerem. A agonia no horto ensina a oferecer o medo sem arranhar o amor. A flagelação e a coroação de espinhos curam os insultos que ficaram na pele, e por isso, nesse momento, ela aconselhava um pequeno pedido de perdão interior. Por N, o carregar da cruz treina nossa paciência por aqueles que não podem mais escolher gestos de caridade e a cruz, por fim, nos diz que toda dor oferecida encontra fecundidade. Nos mistérios gloriosos, a ressurreição reacende o respira, a noite não venceu. A ascensão nos relembra que Deus não nos abandona, apenas muda o modo de estar. Pentecostes nos dá o Espírito que corrige motivações e acende coragem para reparar. A Assunção e a coroação de Maria lembram que o destino é a casa, e que enquanto caminhamos, podemos pedir à Mãe que console quem espera e eduque os nossos gestos. Nos mistérios luminosos, a santa ensinava a aproximar o terço da Eucaristia. No batismo, consagrar a memória e pedir água nova para feridas antigas. Em Caná, oferecer um vinho de reconciliação familiar. No anúncio do reino, pedir olhos para as obras de misericórdia. Na transfiguração, pedir luz sobre a tristeza. Na Eucaristia, colocar nome por nome na hora da elevação, ainda que seja no silêncio do coração. Jesus, recebo-te também por N. Esse modo de rezar dá ao rosário densidade de altar e perfume de casa. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho-sino. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. A santa podia parecer exigente, mas era mansa com as distrações. Sabia que no cemitério a mente às vezes foge, a lembrança dói, a culpa fala alto. Quando isso acontecia, ela recomendava a respiração do nome, inspirar dizendo Jesus, e expirar dizendo misericórdia 2 ou 3 vezes. Em seguida, retomar a conta onde parou sem se punir por ter perdido o fio. Não brigue com a cabeça, ocupe as mãos e ofereça o coração, ensinava. Aos poucos, a fidelidade devolve foco, e quando a culpa ensaiava um discurso, você não fez o suficiente enquanto ele estava vivo, ela ensinava a responder com obras. Agora eu farei o que cabe e fazer. A culpa não resiste a gestos. O rosário foi feito para as mãos, e mãos obedientes corrigem memórias. Ela também lembrava que o cemitério educa a língua.
Ali toda palavra precisa descer um tom. Não se fala alto, não se prega sobre túmulos. Não se transformam lágrimas alheias em palco. Se te pedirem uma oração, reza com a pessoa baixo. Se te pedirem um conselho, dá ao simples. Ofereça uma missa. Faça uma pequena reparação, reze em casa com o nome. A alma sente quando a caridade é sóbria. E Deus abençoa o jeito que respeita. Uma pergunta sincera sempre aparecia. Como incluir as crianças? E os olhos de Santa Catarina brilhavam. Ela dizia que o cemitério, quando visitado com fé, é uma escola de esperança para os pequenos. Ensinava a transformar o passeio num catecismo manso. Na entrada, um sinal da cruz feito devagar. Ao longo do caminho, explicar que rezamos pelos que esperam a alegria inteira de Deus. Se a criança perguntar, eles nos ouvem. Responder, Deus nos ouve, e Deus consola os que esperam. Oferecer a cada pequeno uma flor simples para depositar num túmulo sem flor. Ensinar 2 frases ponte para os lábios pequenos. Jesus consola quem espera. Mãe, cuida de quem ninguém lembra. Ao voltar, um pão partilhado em honra de alguém. Crianças que aprendem esse roteiro deixam de ter medo da eternidade e adquirem sobriedade nas pequenas dores da vida. A alma sente quando uma família reza assim. O céu multiplica a doçura. Outro ponto de ouro no ensino da santa era o discernimento entre sinal de consolo e busca de espetáculos. Muitas pessoas, disse ela, gastam energia tentando decifrar coisas raras e negligenciam o que está sempre ao alcance. Missa, confissão, comunhão, terço, reparação, caridade. Se te aparecer um sinal, agradece e oferece. Se não aparecer, ama e permanece. O cemitério, por si, é já um sinal suficiente. Assim passa o mundo, assim permanece a promessa. Os que esperam estão em Deus. Deus está conosco. Nós podemos amar de cá. Eles podem receber de lá. A comunhão dos santos é a ponte onde não se grita, se atravessa. E para atravessar, o rosário é a corda firme. Se no meio da oração vier um sonho posterior, discreto e manso, que te empurra para o altar e para a caridade, dá graças e segue. Se vier apenas silêncio, dá graças e segue. A alma não depende de nosso cinema interior. Depende da fidelidade que Deus transforma em consolo. Santa Catarina ensinava ainda uma geografia do cemitério. Gostava de parar nos túmulos mais esquecidos, nos cantos onde o matinho é mais alto, nas pedras sem flor. Ali, rezava uma dezena pelos que não tem quem reze, acrescentavam glória pelas almas abandonadas, como que acendendo uma luz em corredores onde ninguém passa-se. Nesse momento, um nome querido surgisse, ela acolhia como quem recebe visita. Não abandonava os esquecidos, mas dividia a dezena. O Espírito sabe repartir, dizia. E ao terminar, fazia um pequeno gesto concreto: endireitar um vaso, recolher um lixo, erguer uma vela caída. O corpo que reza no lugar devolve sacralidade ao lugar, e o lugar devolve sobriedade ao corpo. Nessa geografia, ela também recomendava honrar os limites. Se o corpo cansar, senta-se. Se o sol pesar, volta-se outro dia. Se a emoção transbordar, respira-se. A caridade não exige heroísmo que a vida não sustenta. Exige fidelidade que o amor consegue oferecer. Melhor uma dezena rezada com fome do que um rosário apressado. Dizia, a alma que espera entende a língua do pouco fiel. Quando a tarde declinava e o sino chamava de volta, a santa propunha um fechamento muito simples, para que o coração não leve o peso do cemitério como chumbo, mas como promessa. Diante do portão, um Pai Nosso por todos, sobretudo pelos esquecidos, um eterno descanso por aqueles cujos nomes tocamos, um sinal da cruz feito devagar, e uma decisão mansa já no caminho de casa. Hoje, por honra de N, serei doce na palavra, sóbrio no desejo, concreto no bem. O cemitério educa o cotidiano. O terço, derramado sobre as pedras, respinga na cozinha, no trabalho, na conversa, e é assim que as almas sentem, não vendo nossos atos, mas recebendo de Deus a graça que nasceu de nossos atos. Quem reza ali volta melhor de cá. E quando os vivos melhoram, os que esperam recebem consolações que nós não medimos. E se alguém zombar? A santa sorria,
Zombam do que não conhecem, responde com mansidão e prossegue. Quem zomba de oração costuma carregar feridas mal curadas. Às vezes, o melhor é rezar por essa pessoa também, em honra de alguém que amamos. O céu tem jeito de reciclar caridades, e quando menos esperamos, quem zombou aparece pedindo oração. Não gaste teu vigor com discussões, gaste-o com contas que viram pontes. Um último cuidado, dizia ela, não faças do cemitério uma sala de espetáculo religioso ou de fotografias de vaidade, o sagrado exige pudor. A alma sente quando os gestos são puros, Deus prefere a lamparina escondida ao holofote, e a esperança prefere passos firmes à pressa dos que tropeçam para aparecer. Por isso, cobre os atos com o manto do silêncio. O Pai, que vê, recompensará com o tipo de consolo que põe ar em casa e caminho sob os pés. Para gravar na memória, Santa Catarina deixava 3 imagens que ajudam quando a mente quiser fugir. Primeiro, cada conta é um copo d'água passado de mão em mão. Você entrega aqui, Deus entrega lá. Segundo, cada passo é um degrau empurrado poucos centímetros. Não parece muito, mas somando, a escada aparece. Terceiro, cada nome pronunciado é um fio amarrado ao altar. O fio é fino, mas a mão que segura é onipotente. Com essas imagens simples, o coração se aquieta e a fidelidade ganha ritmo. E se ao fim do caminho a paz descer como quem pousa um pássaro no ombro, agradeça, se não descer, agradeça também. O bem não perde força porque o olho não viu no céu. A matemática é outra, fidelidade multiplica tudo. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Existe um instante na reza do terço no cemitério em que o corpo se acostuma ao compasso das contas e a alma começa a perceber um movimento mais fundo, como maré que muda sem fazer espuma. Santa Catarina chamava isso de hora do reconhecimento, não reconhecimento de rostos, os de lá já não precisam das feições, mas reconhecimento de vínculos. É quando você entende, sem precisar de palavras, que as almas sentem 3 delicadezas no teu rosário. Elas se sabem lembradas por um amor com endereço. Se percebem inseridas no mistério de Cristo e recebem impulso de esperança. Lembradas por um amor com endereço, porque cada Ave Maria é como bater a porta e dizer eu não te esqueci, inseridas no mistério de Cristo. Porque o terço não é uma coleção de frases, é uma corda em torno da vida de Jesus, e quem você leva no coração é amarrado com suavidade a essa corda. E recebem impulso de esperança, porque em cada glória estoura, sem alarde, a certeza de que Deus governa com doçura. A santa explicava que as almas sentem sem nervos, sentem como quem respira uma brisa, como quem escuta a água ao longe, e por isso nossa oração não precisa fazer barulho para ser grande, basta ser fiel e ter método manso. Passo, conta, mistério, nome, passo, conta, mistério, nome. Até que a paz encontre um lugar para pousar. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina, que lia o coração humano com a luz das coisas simples, gostava de descrever o que muda dentro de nós quando rezamos assim. Primeiro, a memória deixa de ser martelo e vira moldura. Você olha para um nome e ele cabe. Já não fere todo dia, não exige explicações que ninguém tem. É como se Deus colocasse vidro nas lembranças e por trás do vidro as cores parassem de escorrer. Segundo, a língua se educa. No caminho de volta, as palavras perdem o sabor do julgamento e ganham o tempero da mansidão. Não é fraqueza, é força que aprendeu a ser doce. E essa doçura não é sentimentalismo, é sobriedade. A pessoa que reza entre sepulturas entende que há brigas que não merecem continuar vivas. Terceiro, o bolso desaprende a idolatrar supérfluos. Quem pisa o chão onde o tempo escreveu datas redescobre que o importante não é caro, é santo. E santo, quase sempre, é simples. Por isso volta para casa com vontade de consertar coisas.
uma conta que pode virar esmola, um objeto que pode ser devolvido, um pedido de perdão que pode ser dito, e enquanto você ordena os cantos visíveis da vida, Deus ordena os corredores invisíveis onde os que esperam caminham. A santa dava isso um nome bonito. Economia da esperança é quando o que você oferece, do lado de cá, Deus transforma, do lado de lá, em ar respirável para quem precisa. Ela também ensinava a reconhecer respostas discretas que às vezes Deus permite depois de um terço no cemitério, não para alimentar curiosidade, mas para animar a fidelidade. Uma dessas respostas é a coincidência que se abre em linha reta. No mesmo dia, fica fácil marcar a missa com intenção, ou aparece sem você planejar, a pessoa a quem devia uma palavra. Outra resposta é o sono que muda de qualidade, não vira espetacular, mas fica inteiro. A santa chamava de sono dos reconciliados. Outra ainda é a da reconciliação que finalmente anda, não porque alguém ganhou uma discussão, mas porque dois corações decidiram parar de se ferir. E por fim, a mais frequente de todas, a paz mansa que visita a casa sem música. Você entra na cozinha e percebe que a luz está de outro jeito. Não tem explicação técnica. É graça. Não transforme isso em sistema. Agradeça e continue. A insistência humilde no bem faz mais pelo purgatório do que as grandes ideias que morrem na primeira semana. Para que ninguém confunda a reza com passeio de curiosidades, Santa Catarina deixou um pequeno código de conduta interior para o rosário no cemitério. Primeiro, respeito do lugar, andar com passos que não ferem, falar baixo, olhar com pudor. Segundo, precisão do gesto, escolher nomes, dizer nomes, oferecer por nomes, sem excluir os esquecidos. Terceiro, disciplina do olhar, não colecionar fotografias de dor, não transformar sepulturas em cenário, não usar o sagrado como pano de fundo para a vaidade. Quarto, obediência ao Evangelho. Se a oração te empurra para a missa, vá, para a confissão, vá, para a caridade, faça. Se te empurra para a autopromoção, recuse. Quinto, guarda da esperança, recusar discursos de desespero, recusar brigas por revelações, recusar teatralizações. A esperança fala baixo e governa. Com esse código, o coração não se perde, a língua não se excede e a caridade não se contamina. E o fruto é sempre o mesmo, a paz que educa. Certa vez, uma irmã disse a Santa Catarina: quando rezo no cemitério, às vezes lembro de 3 pessoas ao mesmo tempo. Fico confusa, como se devesse fazer uma fila de prioridades. A santa sorriu. O céu não trabalha com fila, trabalha com comunhão. Aconselhou que dividisse o rosário, uma dezena por cada nome e uma pelos esquecidos. Se outro nome surgisse, oferecesse o glória final por ele. Deus não lê tuas intenções com lápis de contabilidade. Lê com a lente da caridade. O importante é que o amor não se dilua em ansiedade. Outra irmã perguntou: e se no meio do terço vier uma dor antiga, um remorso? Então, desloca, respondeu a santa. Tira a dor de dentro da cabeça e põe no mistério que estás contemplando na agonia. Entrega o medo. Na flagelação, entrega a palavra dura que deste na cruz. Entrega o peso do se eu tivesse e faz depois um gesto de reparação possível. A alma que espera sente a tua obediência, e a tua própria alma recebe ordem. E se o corpo cansar? Senta e reza sentado. Se o sol doer, volta outro dia. O amor não é prova de resistência, é permanência de coração. Santa Catarina contava histórias de gente comum para que ninguém dissesse: isso não é para mim. Falava do pedreiro que no intervalo do almoço passava em frente ao cemitério, fazia o sinal da cruz e rezava uma dezena, por quem ninguém lembra. Quando recebeu o primeiro salário depois de muito desemprego, levou flores a um túmulo sem nome. Não aconteceu milagre de jornal, mas o menino dele, que tinha raiva do mundo, ficou menos duro. O bem obedece a leis que a gente não vê, comentava a santa. Contava da professora que, depois de um terço entre as lápides, decidiu parar de comentar a vida alheia em honra de sua avó. As conversas na sala dos professores perderam veneno.
as almas sentem quando a língua aprende a abençoar, sorria. Falava da moça que carregava ódio do ex-marido, rezou no cemitério, ofereceu a cruz por ele e naquela semana, escreveu uma mensagem curta: perdoa-me pelo que te feri. Não reataram. Não era o caso, mas o ódio murchou. Deus serve a mesa em pratos que a gente não escolheria, dizia a santa, mas a gente sai alimentado. Para os que temem abrir portas erradas, ela dava 3 salvaguardas que nunca falham: altar, palavra, direção. Altar, manter o terço ligado à Eucaristia. Jesus, recebo-te também por N, deixar que a missa seja o centro. Palavra, ler 2 versículos antes ou depois, para que o Evangelho decida o tom, não a imaginação. Direção, quando surgirem dúvidas maiores, procurar um sacerdote prudente, falar pouco e obedecer. O erro entra quando a pessoa transforma a experiência em espetáculo particular. O acerto floresce quando tudo passa pelo corpo da igreja. O céu não nos dá autonomia de adivinhos, dizia, nos dá comunhão de filhos. No silêncio das lápides, a santa notava que o terço afina o ouvido para a vontade de Deus. Às vezes ele te quer ali em passos lentos, junto aos que esperam, outras te quer longe, em casa, visitando um doente, levando o pão que prometeste, rezando no quarto por nomes escritos num papel ao lado do crucifixo. A obediência vale mais do que a geografia. Se você não pode ir, reze onde está. Se pode, vá e reze com pudor. O essencial é que a caridade ganhe corpo e ritmo. E se em algum momento a visita ao cemitério se tornar pesada, porque há dias em que o luto pesa mais, não force. Volta ao sacrário, descansa no colo da mãe, acende a vela em casa. Deus não exige bravuras que amputam. Deus pede fidelidade que cura. Há ainda um fruto silencioso do terço no cemitério que Santa Catarina valorizava: a reconciliação da pessoa com o próprio tempo. Quando se aprende a rezar entre datas de nascimento e de partida, a ansiedade perde um pouco de seu poder. Você aceita melhor o ritmo de Deus, não confunde urgência com importância, aprende a diferenciar o que precisa ser feito hoje do que pode esperar. E nessa reconciliação com o tempo, as almas sentem alívio, porque o amor que você oferece não é capricho apressado, é oblação estável. Deus recolhe ofertas estáveis como quem recolhe água que nasce todo dia da mesma fonte. Para manter esse fluxo, a santa sugeria um pacto singelo: 10 pelos esquecidos por semana. Pouca coisa. É o suficiente para que a casa não esqueça que a eternidade existe e que o amor sabe atravessá-la sem teatro. No fim, se alguém lhe perguntasse o que afinal a alma sente quando eu rezo um terço no cemitério, Santa Catarina responderia com sua poesia sóbria: sente que alguém ficou por ela diante de Deus, sente que a luz de Cristo foi acesa nos corredores onde a espera é cura, sente que a estrada para casa se adianta um pouco, e, do lado de cá, quem reza sente que o coração desaprendeu a perder tempo. E acrescentaria: se te for dada uma ternura, um sonho simples, uma paz nova, uma coincidência obediente, agradece. Se não te for dada nada além do cansaço doce de quem amou, agradece do mesmo jeito. No céu, fidelidade é a linguagem que todos entendem. Agora, com essa certeza mansa, podemos fechar o ensinamento como Santa Catarina gostava, com um fecho prático e memorizável, poucos conselhos, uma oração breve e 2 exemplos que cabem no bolso, para que ao sair do portão, você leve contigo a lamparina que não apaga. Para que o terço no cemitério não se confunda com lembrança triste nem com curiosidade vazia, Santa Catarina encerraria este ensinamento pondo nas tuas mãos um roteiro mínimo, forte e memorizável, que cabe no bolso e no fôlego de quem vive correndo. Não precisa papel, não precisa discurso, só fidelidade. Guarda assim em 5 passos. Primeiro, entra com respeito e nomeia com amor. Ao cruzar o portão, faz o sinal da cruz devagar e diz: Jesus, por N e pelos esquecidos. Recebe esta oração. Se não tiver um nome, reza pelos que ninguém lembra. Segundo, reza com corpo e evangelho, caminha em passo sereno, conta as aves, contempla um mistério por vez e ao fim de cada dezena, respira e oferece: Pai,
Que a tua luz visite quem espera, se a culpa vier, desloca-a para o mistério. Na agonia, entrega o medo, na cruz, entrega o peso do se eu tivesse. Terceiro, dá um gesto concreto, endireita uma vela, limpa um vaso, coloca uma flor simples num túmulo sem visita. Caridade que toca a terra abre caminho para a graça tocar as almas. Quarto, sela no altar, se puder, marca a missa com nome e sobrenome, se não, oferece a próxima comunhão dizendo em silêncio, Jesus, recebo-te também por N. A Eucaristia é a ponte mais curta entre o nosso chão e a varanda do céu. Quinto, volta melhor para casa, guarda a língua, escolhe uma obra de misericórdia discreta no mesmo dia, um prato, um perdão, um silêncio que evita ferida, e oferece. Em honra daquele nome, quando os vivos melhoram, os que esperam recebem consolações que não se medem com os olhos. Se a mente cansar, volta ao simples, nome, conta, passo, gesto, altar. O resto Deus governa com doçura. E porque a alma grava melhor quando reza, deixa que esta súplica breve te acompanhe do portão à cozinha, do ônibus ao travesseiro. Senhor Jesus, recebe por N o meu terço e o meu coração. Consola quem espera, pacifica minha casa, dá-me fidelidade mansa e caridade escondida. Amém. Repete no ritmo das contas, sem pressa. Quando faltar força, repete só o nome, Jesus. Jesus, Jesus, e deixa que ele mesmo acenda a lamparina por dentro. Para que a esperança tenha rostos, dois exemplos que ficam na memória e empurram os pés para o bem. Santa Mônica, não fez alarde, não montou palco, encharcou o chão com lágrimas oferecidas, ergueu os olhos na missa, sustentou anos de terço humilde. A vigilância dela virou mesa farta para Agostinho e para a igreja inteira, prova de que Deus serve a mesa com a paciência de quem cozinha amor. São José, nunca pregou sobre túmulos, nunca disputou sinais, guardou silêncio obediente, protegeu a casa, acolheu o mistério e entregou gestos de carpinteiro a Deus. É o santo da lamparina acesa, faz pouco, faz certo, faz sempre. Se quiseres um terceiro companheiro, lembra de Santa Teresinha, chamava o céu de meu paraíso de fazer o bem na terra. É como se dissesse do outro lado aquilo que te pedimos deste. Reza uma dezena, oferece um pequeno sacrifício, põe uma flor onde ninguém põe, o amor soma no invisível. Se hoje te sentes pesado para voltar ao cemitério, não te violenta, reza onde estás, diante do crucifixo em casa, na fila do mercado, sentado no ônibus. O endereço Deus sabe, a estrada ele abre, o que ele pede é o passo fiel. Se alguém zombar, não discutes, benze o coração e prossegue. Muitas vezes a zombaria guarda uma ferida, oferece por essa pessoa também. Se vier um sonho simples, manso, que te empurra para o altar e para a caridade, agradece e oferece. Se não vier nada além do cansaço doce de quem amou, agradece do mesmo jeito. No céu, a linguagem que todo mundo entende é fidelidade. E não te esqueças dos esquecidos. Ao final do terço, diz um glória por aqueles de quem ninguém lembra. Há corredores inteiros que se iluminam com essa frase. Quando o portão fechar atrás de ti, não fechas o coração. O terço derramado sobre as pedras precisa respingar na vida. Transforma uma compra supérflua em pão para alguém. Transforma uma opinião dura em silêncio que salva. Transforma um orgulho antigo em mensagem de reconciliação. Transforma uma tela a menos em dezena a mais. O purgatório se alegra quando a cozinha aprende o idioma do céu. E se a saudade morder a noite, acende a vela de 5 minutos, põe o nome ao lado do crucifixo e repete, com a calma de quem deita a cabeça no colo de Deus, Jesus, por N recebe o que eu consigo, completa com o que me falta. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários, Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa,
e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.